praticar. Para a honra e a glória do teu nome. Muito obrigado por ela, Senhor. Que louvamos e te agradecemos no nome do teu Filho mais lindo e poderoso, Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, que bom ter novamente aqui conosco o Damião, a Jussiária, o Danilo, a Angélica e a Cecília. É isso? É muito bom ter vocês aqui. Mas é maravilhoso mesmo. Estamos felizes. Mais uma fase da história da vida de Jeremias. Nós estávamos sobre o profeta Jeremias. E Jeremias foi um profeta escolhido quando ele ainda estava onde? Vocês lembram? Na barriga da mãe dele, né? Ele foi escolhido por Deus para ser profeta para as nações. Jeremias foi um homem temente a Deus e obediente, um homem que passou por muitas dificuldades, mas ele sempre confiava no Senhor. O Senhor tinha falado com ele e disse que ele ia enfrentar algumas dificuldades, mas o Senhor estaria com ele. E ele confiou no Senhor e acreditou nas promessas do Senhor. E hoje nós vamos aprender mais uma fase da vida desse homem. Que ele foi um homem que passou por muitas dificuldades, mas passou por as dificuldades acreditando nas promessas do Senhor e no cuidado do Senhor. Jeremias foi um profeta escolhido por Deus para falar ao povo de Israel. Jeremias falava ao povo de Israel e ele tinha uma missão muito importante. Sabe qual era essa? Falar o que as pessoas estavam fazendo de errado e chamar essas pessoas ao arrependimento, dizer para elas se arrepender e parar de fazer as coisas que elas estavam fazendo erradas. Jeremias falava ao povo para ele fazer o quê? Parar de fazer as coisas erradas que não agradava ao Senhor. Jeremias chamava essas pessoas para que eles se arrependessem. Jeremias disse a essas pessoas que eles não se arrependessem, coisas ruins iriam acontecer com eles. Mas vocês acham que Jeremias falava e o povo gostava de tudo que ele falava? Não. Deus tinha falado com Jeremias, disse para ele que algumas pessoas não iam gostar do que ele falava. Mas Jeremias falava somente o que Deus mandava. Mesmo assim, algumas pessoas não gostavam do que ele falava. Por isso que ele sofreu perseguições. Às vezes, quando a gente vê o nosso coleguinha fazendo alguma coisa errada, que a gente sabe que não agrada ao Senhor, o que é que nós devemos fazer? Se a gente sabe que é errado, que não agrada ao Senhor, nós temos que chamar a atenção dele, né? Dizer para ele que o que ele está fazendo é errado e não agrada ao Senhor. Mesmo que ele não goste do que a gente falou. Mas mesmo assim nós temos que falar. E foi o que aconteceu com Jeremias. Jeremias falou para o povo que o povo estava fazendo de errado, que não agradava ao Senhor, que eles se arrependessem, porque senão coisas ruins iam acontecer com ele. E Jeremias sofreu perseguições, porque tinha algumas pessoas que não gostavam do que Jeremias falava. Mas Jeremias não tinha medo. Jeremias obedecia ao Senhor e falava exatamente o que o Senhor mandava. Então, por isso, algumas pessoas ficou com raiva. E as autoridades ficaram com muita raiva porque Jeremias falava coisas que ele não gostava. Então, sabe o que foi que eles fizeram? Eles pegaram Jeremias e colocaram dentro de um poço muito fundo. Você sabe o que é o poço? Poço é um buraco muito grande onde é armazenado água, onde é colocado água. E dentro desse poço não tinha água, mas tinha muita lama. E agora, como era que Jeremias ia sobreviver dentro do poço, sem comer, sem beber? E dentro desse poço tinha muita lama, ele ficou preso na lama. Como vocês acham que Jeremias conseguiu sair? Será que ele conseguiria sair sozinho? Muito complicado, né? Mas Deus tinha falado para Jeremias que ele estaria cuidando dele. Então, Deus usou um homem chamado
Obed-Meleque para ajudar Jeremias. Deus usou esse homem e ele foi falar com o rei. O nome do rei era Zedequias. Deus usou esse homem chamado Obed-Meleque para ele falar com o rei, e ele foi pedir permissão ao rei para ajudar aquele homem sair do poço. Quem era que estava dentro do poço? Jeremias. E dentro do poço tinha o quê? Lama. Então, esse homem chamado Obed-Meleque foi falar com o rei. E como era o nome do rei? Zedequias. Ele foi falar o que com o rei? Vocês lembram? Lembra, Bia, o que ele foi falar com o rei? E a Nicole? Ele foi pedir permissão para tirar Jeremias daquele poço. E ele falou para o rei assim: ó rei, o que fizeram com Jeremias foi muita maldade. Jogaram ele dentro daquele poço. Lá não tem comida, não tem bebida, não tem água para ele beber, não tem comida nem na cidade. Como é que ele vai sobreviver dentro daquele poço? Então, o rei, vocês lembram como era o nome do rei? Zedequias. O rei aceitou a permissão, deu permissão para o homem Obed-Meleque ajudar Jeremias, tirar Jeremias sair daquele poço. E além dele dar a permissão, ele mandou mais 30 homens ajudar Obed-Meleque tirar Jeremias daquele poço. Então eles jogaram uma corda e puxaram até conseguiram tirar Jeremias daquele poço. Dentro do poço tinha o quê? Quem era que estava dentro do poço? Jeremias. Como era o nome do rei? Zedequias. Lembrem que o nome do rei é Zedequias. E como era o nome do homem que foi pedir permissão ao rei para tirar Jeremias? Obed-Meleque. E o rei Zedequias mandou quantos homens para ajudar? 30 homens, muito bem. E eles usaram o que para tirar Jeremias do poço? Uma corda. E dentro do poço tinha o quê? Lama. Então eles conseguiram tirar Jeremias e Jeremias saiu daquele poço. Isso mostra que Deus estava sempre cuidando de Jeremias. Mesmo ele passando por situações difíceis, né? Ser jogado dentro do poço, muito fundo, que eu acredito que ele pensou que até assim olhou para os 4 cantos e como é que eu vou sair daqui? Um poço muito fundo. Eu acho que ele se viu sem saída, mas ele tinha certeza que Deus estava com ele e Deus ia providenciar uma forma para ele sair daquele poço. E Deus providenciou. Como foi o nome do homem que Deus usou para pedir permissão ao rei para tirar Jeremias daquele poço? Muito bem. Então, eles conseguiram tirar Jeremias. E o que aprendemos com essa história? Que mesmo quando passamos por situações que a gente não esteja entendendo, ah, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu não queria passar por isso. Eu queria estar bem, feliz, não queria passar por essa dificuldade. Mas Deus sempre está cuidando e providenciará sempre o necessário e nos ajudará a sair daquela situação que a gente esteja nos passando. Mas, para Deus nos ajudar, nós temos que ser obedientes ao Senhor. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Porque quando nós obedecemos a palavra do Senhor, o Senhor está com a gente. E Ele nos ajuda. E Ele não nos deixa só. Mas, se a gente desobedecer a palavra do Senhor, o Senhor não fica com a gente. Porque quando nós pecamos, nós se afastamos de Deus. Então, por isso que nós temos que evitar não pecar. Deus nos deu livre-arbítrio e Deus, Ele honra com a palavra dEle. Se Ele falou que nós temos livre-arbítrio para nós fazer as nossas escolhas, Ele respeita. Então, nós temos que escolher fazer o que é certo, obedecer os mandamentos do Senhor, andar na presença do Senhor, obedecendo ao Senhor, orando, louvando, lendo a palavra do Senhor, porque quando nós lemos a palavra do Senhor, a gente ouve Deus falar conosco, a gente conhecemos qual a vontade de Deus para a nossa vida, e quando nós oramos, nós falamos com Deus, e nós se aproximamos de Deus.
Nós passamos a ter intimidade, ficar amigos muito próximos. E a partir do momento que a gente aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, porque Ele é, nós passamos a ser filhos de Deus, a fazer parte da família de Jesus, para ir morar no céu eternamente. Então, nós aprendemos com Jeremias que devemos sempre confiar no Senhor em qualquer situação. Amém? Amém. Vamos para as perguntas? É as meninas? Quem vai participar? Bora, meu bem. Aqui vai fazer uma pergunta e você vai responder. Vamos? Vai, Vitória. Quem mais vai participar? E vocês? Vamos, Vitória. Vamos? Bora, Bia. Então vamos lá. A primeira pergunta para Joyce Ellen. Quantos homens o rei mandou para ajudar Ebed-Meleque e tirar Jeremias do poço? Muito bem, 30 homens, né? Pode aceitar. Agora, Lari. Onde foi que os homens jogaram Jeremias? Essa é fácil, Lari. Ela não poço. Como era o nome do rei? É fácil.